Bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, ouvintes, que estão me acompanhando através das redes sociais, através do Facebook. Eu quero falar um pouco do amor de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha o amor que Deus ele tem com a humanidade. Deus ele amou de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, pela humanidade, pelas pessoas. E são poucas pessoas que têm valorizado, que têm acatado pelas suas vidas esse amor, porque tem pessoas que têm menosprezados, têm desprezados o amor de Deus. E Deus ele amou o mundo, amou todas as pessoas, dependendo de religião ou não. Deus ele ama o católico, Deus ele ama o espírita, Deus ele ama, seja qualquer for, de qualquer religião, Deus ele ama. O amor de Deus permanece eternamente. E eu quero falar um pouco a respeito de Deus. Esse amor era para estar no nosso coração, e nós vemos poucas pessoas que têm amor ao próximo, que têm amor a seu irmão. Esse amor é para viver dentro da gente. Nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo, como diz a Bíblia. Nós temos que amar primeiramente a nós, depois amar o nosso próximo. Como é que eu posso dizer que eu tenho o amor de Deus no meu coração se eu não amo meu irmão, se eu não amo meu próximo? Então, todo aquele que é nascido de Deus, ele ama seu irmão, ele ama seu próximo. E nós vemos que são poucas pessoas que têm amado o seu irmão. Nós vemos nas televisões a minoria das pessoas chutando os mendigos nas ruas. Aí eu pergunto para vocês: que amor é esse ao próximo? Essa pessoa precisa nascer de novo, precisa nascer de Deus, porque aquele que é nascido de Deus conhece a Deus e conhece o seu próximo. Eu vou ler aqui a palavra de Deus juntamente com vocês, lá no livro de João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, e o versículo 7, que fala assim, ó: Deus é amor. Aqui, ó: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está vendo, queridos ouvintes? O amor procede de Deus, o amor vem de Deus. Se você não ama seu irmão, se você não ama seu próximo, porque você não é nascido de Deus, porque você não conhece a Deus. Porque todo aquele que ama seu irmão, porque conhece a Deus, porque é nascido de Deus. Você não pode guardar no seu coração mágoa, ressentimento, odiar o seu irmão, não. Você tem que amar o seu irmão, dependendo de cor, dependendo de raça ou não, porque todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos igual, mas com pensamentos diferentes, um para com o outro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, queridos. E nós vemos as arrogâncias, as soberbas nesse mundo afora, as prepotências, o egoísmo tem crescido dentro de muitas pessoas. E nós não podemos acatar para nossas vidas essas coisas que vai nos prejudicar e vai prejudicar o nosso irmão. Aí fala aqui, ó, no versículo adianta,
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pois aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Precisa conhecer a Deus, queridos. Se você não ama seu irmão, se você guarda mágoa no coração do seu irmão, porque você não conhece a Deus, você não é nascido de Deus. Você precisa nascer do Espírito Santo. O amor, ele procede de Deus. O amor vem de Deus. É por isso que se nós analisar muitos casamentos frustrados, muitos casamentos destruídos, decepcionados, sabe por quê? Porque não existe amor no casamento. Porque se existisse amor, não existiria brigas diretas, brigas constantes. Às vezes é a esposa que ama o marido, e às vezes o marido não ama a esposa. Aí o amor fica incompleto. O amor tem que nascer das duas pessoas. Tem que nascer das duas pessoas. Esse amor só vem de Deus, queridos. Estou um pouco gripado, mas você está entendendo a minha linguagem, o meu português. O amor tem que nascer entre duas pessoas. Porque se você ama a sua esposa e a sua esposa não ama você, sempre vai surgir brigas, sempre vai surgir contendas, conflitos, desavenças. E às vezes a maioria das mulheres, elas têm casado com os homens por interesses. Nós temos que casar, não é por interesse, é com amor, é pelo amor. E o amor que faz gerar, que faz brotar dentro de duas pessoas é Deus. É Deus que faz isso. É como está dizendo aqui, ó, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você não ama, você não conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus, queridos. A Bíblia fala que nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. Você tem que amar seu irmão. Você tem que respeitar o seu irmão. Você não pode odiar o seu irmão. Você não pode menosprezar o seu irmão, seja quem for o seu semelhante. Aí fala aqui, ó, no verso que adianta: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vemos por meio deles. Está vendo, queridos? Deus amou nós, a humanidade, a sociedade, a população, de tal maneira que deu seu Filho. Deus doou seu Filho para morrer em favor de todos nós. E são poucas pessoas que têm valorizado, são poucas pessoas que têm acatado para suas vidas. Tem pessoas que não reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus, ele morreu pelo ladrão, Jesus morreu pelo prostituto, Jesus morreu por todos. Dependendo de religião ou não, católico, espírito ou não, Jesus morreu por todos. Porque ele não fez exceção de pessoas. E nós vemos, às vezes, as pessoas fazem exceção de pessoas. Deus, ele não faz exceção de pessoas. Deus, ele ama você do mesmo jeito que você é, da forma que você é. Deus, ele te ama, ainda que o mundo menospreze você, ainda que a sociedade te despreze, Deus, ele continua amando vocês. Aí fala aqui, ó, no versículo 10: nisso consiste o amor, não que não tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está vendo, queridos? Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele morreu por nós, quando nós vivíamos lá outrora, lá fora, drogado, menosprezado, vivia desprezado pelas pessoas. Jesus, ele nos acolheu. Jesus nos trouxe para perto dele. Nós temos que ser hospitaleiro.
um para com os outros. Nós temos que acolher uns aos outros. Colher é aceitar o seu irmão. Você tem que aceitar seu irmão. Você não pode desprezar o seu irmão, não, queridos. Você tem que viver no amor de Deus. O amor de Deus tem que reinar dentro de vocês. Você não pode menosprezar o amor de Deus. Então, você tem que acolher. Você tem que trazer seu irmão para perto de vocês. Tem que aceitá-lo. Acolher, aceitar. Então aceite seu irmão. Acolhei-vos uns aos outros, assim como a Cristo nos acolheu. Amais uns aos outros, assim como a Cristo nos amou. Esse amor procede de Deus. Esse amor vem de Deus. Não vem de ser humano. É Deus que coloca dentro da gente, queridos. Aí eu vou continuar aqui, ó. Mateus capítulo 5 e o versículo 44 fala assim, ó: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está vendo, queridos? Nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que orar por todos aqueles que nos perseguem, por todo aquele que nos apredeja, por todo aquele que só quer ver o nosso mal, por aqueles que têm falado de nós. Nós temos que amá-lo, nós temos que orar por eles. É como Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então ore pelos seus inimigos. Eu não sei se os seus inimigos é o da sua própria casa. Não sei se seus inimigos é aquele que te persegue na empresa onde você trabalha, aquele que só vai pegando no seu pé direto. Então ore por ele, ore pelos seus inimigos, ore pelos seus irmãos. Amai uns aos outros, como Cristo nos passou esse mandamento para nós. Aí fala aqui, queridos, em João, para concluir a mensagem, João capítulo 3 e o versículo 34 diz assim, ó: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vos deveis amar, amai-vos uns aos outros. Está vendo, queridos? Esse é um novo mandamento da palavra de Deus. Amais uns aos outros, assim como a Cristo nos amou. Devemos amar uns aos outros. É um mandamento de Deus. É amar o seu semelhante, é amar o seu próximo como a si mesmo. Então não menospreze seu irmão, ame seu irmão, acolhe seu irmão, traga ele para perto, traga ele para junto de você. É aquele problemático, é aquele que dá dor de cabeça, traga ele para perto, que é aquele que mais dá dor de cabeça para você, mais ele vai te ajudar cedo ou mais tarde. Deus vai fazer uma obra linda na vida daquele que te persegue, daquele que te odeia. Então ore por eles. Aí fala aqui, queridos, de Mateus capítulo 22 e o versículo 37 e 39 diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí fala aqui, ó: o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sobre todas essas coisas, o que nós devemos amar em primeiro lugar é Deus. Deus é prioridade. Deus, nós temos que amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas, com toda a alma, com todo o coração, de todo entendimento. É o segundo mandamento, é amarás o próximo como a ti mesmo. É isso que Deus ele quer, queridos, que nós façamos isso. Não é menosprezar, não é odiar nossos irmãos, mas é amá-los. Aí fala aqui, ó, para finalizar, em Romanos capítulo 15 e o versículo 7 fala assim, ó: por isso acolhei-vos